Ó, o Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca num ano aí repleto de pressão, de cobrança, tiveram já alguns vexames. E o Flamengo, Mauro César Pereira, consegue a classificação, mas consegue uma classificação questionada ainda pela torcida, pela imprensa. Eu mesmo acho que o Flamengo jogou mal, o Vasco chegou a pressionar em determinados momentos do jogo. O Flamengo é mais time que o Vasco e não foi o que pareceu durante uma boa parte da semifinal, na minha opinião. Mas também tem o lado de que o Vitor Pereira fez substituições que surtiram efeito, né? Como a do Matheus França, que fez ali um belo lance quando ele sofreu o pênalti. Agora, o que falar desse Flamengo, Mauro? Porque segue havendo a cobrança e outra. Parece que o X9, né, como está sendo chamado, quem passa as escalações aí para a imprensa, está atrapalhando no trabalho. E depois vai ser um ponto a se comentar. Porque houve a informação de que o Vitor Pereira ficou trocando o time titular durante o treino para que não fosse vazado. Trocando, inclusive, alguns jogadores. Ou seja, o tá lá dentro, assim. É lógico que tá lá dentro. Mas é óbvio, se vaza a escalação, ele tá onde? Na minha casa. Eu sei, mas ele não tá lá na casa da minha mãe. Não é isso, é só a escalação. O primeiro jogo que o Thiago Não, ele não tá lá dentro, não. É isso, não. Ele tá na esquina. A ponto de ter que trocar o treino, cara. Porque às vezes é um X9 só bem informado. Não. Só que o cara sabe que tá de Quando o Thiago Maia jogou ali como um falso zagueiro ali pelo lado esquerdo algumas vezes, foi o primeiro jogo que ele fez, foi o Fluminense, se não me engano. Até essa informação foi passada pelo ele participa de treino. Ou seja, não era só o nome, Flávio, era a posição. porque às vezes tudo o posicionamento tático do jogador. Quer dizer, isso aí é alguém que tá vendo treino. É por isso que eu tô falando. Às vezes o X9 é só Ou o cara vendo que fica, treino. Flávio, tudo fica no indica que o vestiário, X9 então só escuta. É claro que eu não posso falar, mas tudo indica que é um jogador, pô. Deve ser um jogador insatisfeito com o treinador, porque da comissão técnica não é. Da diretoria, quem tá nos treinos é o Marcos Braz e às vezes o Landim, certo? O Landim quase não vai. Todos são suspeitos. Mas então... Todos são suspeitos. Não, mas quem tá na diretoria... Até o próprio Vitor Pereira. Pode Mas ser quem que tá na diretoria? ele faça o alter ego dele, igual o Fernando Pessoa, e é o X9. Mas o problema é que quem tá na diretoria não é o X9, porque isso prejudica a diretoria. Seria da comissão. Também não pode ser, a não ser que seja aí. Aí tem, são suspeitos. tem DM, tem departamento médico, tem jogador. É quem tá ali dentro todo dia. Não, o curioso, sem brincadeira, eu fiz essa pergunta, porque tipo, o X9 pode ser um cara que trabalha no vestiário, sei lá. Mas quando você fala que até muda treino, o cara participa dos treinos, o cara tá no treino. É um X9 bem enfiado mesmo. Sim. Ele não é um espião, ele faz parte do negócio. É bom isso, querendo ou não, isso, querendo ou não, atrapalha. É óbvio que isso atrapalha no trabalho do treinador. Agora, primeiro falando sobre o jogo, né? Pra depois a gente entrar nesse assunto do X9, que realmente é impressionante o treinador ter que mudar treino pra não vazar pra imprensa. Te decepcionou também, Mauro, o Flamengo? Mais uma atuação que não foi, ou não? Você achou boa, classificou? Não, eu achei a pior atuação desde o Mundial da FIFA. Acho que foi o pior jogo. Mas teve jogos também que o Flamengo jogou melhor e mereceu a melhor sorte e acabou dançando, né? O jogo do Del Valle no Maracanã, no primeiro tempo o Flamengo jogou com volume para fazer pelo menos 2 gols. Não fez os gols, foi marcar um gol nos acréscimos, perdeu nos pênaltis. E tudo que realizou no primeiro tempo, e foi um jogo em que o time foi montado pelo técnico para enfrentar aquele adversário com mudanças profundas na forma de jogar. E funcionou. Só não funcionou botar a bola dentro do gol, mas aí não é o técnico que põe dentro do gol. As jogadas foram criadas, os dois laterais jogaram como ala, foi quando ele mudou o sistema de jogo, tiveram chance, criaram situações e bolas nas traves e tudo mais. E o time não conseguiu o resultado. Contra o Fluminense, o Flamengo fez o primeiro tempo muito bom. O Fluminense teve dificuldades enormes. No segundo tempo melhora o Fluminense, mas no conjunto da partida, eu achei que o Flamengo teve mais domínio, mais imposição do que o contrário. Aí tomou um gol no final, uma jogada totalmente aleatória. O erro do chute do Cano, a bola foi no pé do Pirani, um chute mascado, entrou, o Fluminense ganhou o jogo. Porque o Flamengo, quando teve chance, até teve um gol anulado. Acho até que bem anulado, o gol do Gabriel, lá naquela disputa do Matheus França com o André, que agora está na seleção brasileira, né? Então hoje foi o contrário, o time não jogou bem, mas teve mais sorte, porque venceu o jogo. Não achei também a atuação do Vasco essa maravilha que eu estou vendo as pessoas falando. Acho que o Vasco ele saiu para o jogo porque ele estava desesperado, ele precisava vencer e vinha de uma eliminação vergonhosa para o ABC dentro de casa. Então o Vasco se lançou ao ataque, criou situações. O Flamengo tem fragilidades defensivas. Esse trio de zagueiros tem sido trocado com muita frequência, então os jogadores também não têm muito conjunto. Ontem o Rodrigo Caio jogou mais centralizado, aí jogou o Davi Luiz, que voltou ao time, o Pablo estava machucado.
Então, acho que ainda não deu ali uma consistência que ele está tentando encontrar, mas libera os jogadores que atuam pelos lados. O Cebolinha foi uma experiência ruim, muita gente está criticando, mas eu pergunto, quem seria escalado na lateral direita? Não tinha ninguém. O Varela não tinha condição de jogar a partida inteira, voltando de lesão. O Mateuzinho quebrou a perna. O Wesley, que é um jogador da base, também voltando de lesão. Você não vai botar o garoto nesse jogo, né? Aí faz um jogo em cima do moleque ali, sai um gol, o moleque já fica amaldiçoado, a torcida pegando no pé. Ainda mais voltando de contusão. Então ele tinha que improvisar alguém. Aí ele improvisou o quê? Um jogador que atuava na ala esquerda, já jogou boas partidas por ali, na ala direita. Não deu certo. Não significa que nunca vai dar certo, talvez ele nunca seja mais colocado ali, pode até insistir um dia funcionar. Mas ontem foi mal o Cebolinha. Acabou não funcionando. E algumas atuações individuais muito ruins, né? Eu não gostei da atuação do Rodrigo Caio, do Davi Luiz, achei ruim a atuação. A do Gerson foi medonha. O Gabigol fez uma partida pífia. O Gabigol perdeu um gol que o Pedro tocou para ele na perna esquerda e caiu sozinho, chutou um peteleco. Errou um passe no começo do jogo que armou um ataque do Vasco e aí o Davi Luiz teve que fazer uma falta no PEC, tomou cartão logo com poucos minutos. Foi um erro do Gabriel lá na frente. Errou passes fáceis, não deu sequência de jogadas. Quando teve chance, não aproveitou. Foi uma atuação muito ruim do Gabriel. Os destaques do Flamengo, para mim, foram o Fabrício Bruno, muito bem, excelente. O Santos foi um goleiro mais seguro dessa vez, foi boas defesas. No primeiro tempo, segundo tempo, o Vasco atacou, mas o Santos não trabalhou como no primeiro tempo. Teve uma defesa mais difícil. E o Ayrton Lucas também, né? Agora tem um detalhe, né? Aí você vê assim, não, 3 zagueiros não dá certo. O Ayrton Lucas só tomou a bola lá no campo de ataque, no lance do primeiro gol, o gol do Pedro, primeiro gol do jogo, porque ele estava jogando como ala. Tivesse posicionado uma linha de 4 defensores, ele provavelmente estaria lá atrás, naquele momento do jogo. Como tem 3 zagueiros, ele estava espetado lá na frente, porque ele joga para agredir. E ele está muito bem fisicamente, né? Um dos jogadores que está no melhor É um dos principais jogadores do Flamengo. Ele toma a bola e começa a jogada, né? E aí o Pedro chuta, a bola desvia no Jair, no pé, e acaba indo para dentro do gol. Então eu achei que foi o pior jogo do Flamengo, mas venceu. E aí é muito curioso, porque acho que as críticas à atuação são absolutamente pertinentes. Entrou mal o Everton Ribeiro, o Vidal razoável, acho que o Everton Ribeiro foi pior, muito mal o Everton Ribeiro. E aí quando ele sai do time, o quarteto foi quebrado. Gente, os jogadores não estão rendendo, tem que mexer. E acho que a grande notícia que muitos torcedores não querem enxergar é o seguinte: quando outros técnicos por lá passaram e o Gabriel jogava mal e não saía, falavam assim, tem medo de tirar o Gabigol, né? Vira e mexe, qualquer treinador, todos eles, sem exceção. Tem medo de tirar o Gabriel. O Vitor Pereira está tirando o Gabriel toda hora. E ontem ele não aplaudiu tanto quanto ele vinha fazendo, eu acho né? que ele queria ontem, ficar, acho que já foi um pouco mais... Mas a saída dele foi necessária, ele não estava participando do jogo. E ali, quando ele faz a mexida que entra, embora tenha entrado mal o Everton Ribeiro, o Vidal não tenha ido tão bem, só a ocupação maior do meio campo, ele já deu uma sentada. Foi a hora que o Flamengo conseguiu ficar um pouco com a bola e tirar aquela pressão do Vasco, porque estava um jogo muito aberto, muito solto, muita trocação ali, e o Vasco estava sendo perigoso. E o Vasco não jogava de forma muito organizada, mas ia no embalo, tinha que tentar alguma coisa. E tentava, do jeito que era possível. E estava muito perto de fazer um segundo gol naquele momento. Ali dá uma acalmada. Aí vem a saída do Arrascaeta, que se arrastava em campo. Até na coletiva depois o técnico falou, explicou, já se sabia isso, mas ele reforçou. Foi uma das únicas respostas que ele que ele prolongou um pouco, né? Ele estava bem curto e grosso. Que ele explicou que já se sabia que essa notícia circulou durante a semana, que ele voltou a sentir problema no pubis. E ele falou, ele só jogou porque é uma meia-final, né? Lá em Portugal chamam de meia-final, uma semifinal, então por isso que ele jogou. Ele foi cortado da seleção uruguaia hoje. Foi cortado hoje, porque ele sentiu também uma lesão muscular. Então ele sai mancando de campo e a torcida chama o cara de burro. E ele bota o Matheus França, que tem entrado muito bem e é um jogador que ele está recuperando. O Matheus França, eu falei isso aqui antes, ele é muito bom, é muito talentoso, muito promissor. Já teve proposta de 20 milhões de euros, sei lá, do Newcastle. O Flamengo não quis vender. Mas acho que ele deu uma deslumbrada. Em campo você percebia um certo ar blasé em certas jogadas e tudo. Aí ele perdeu espaço. O Matheus Gonçalves, que é mais novo que ele, começou a jogar. E o que eu soube é que foi uma conversa com o jogador. Eu falei, cara, você tem que treinar, se dedicar e tudo para ganhar teu espaço. E o moleque parece que entendeu, renovou até o contrato recentemente. Você vê como ele jogou contra o Fluminense. Ele saiu de campo, depois de um jogo intenso. Ele que rouba a bola do André no gol anulado, e ele rouba a bola ontem do Rodrigo, que estava ganhando todas do Arrascaeta no físico. O Arrascaeta não conseguia disputar uma bola com todo o seu talento. Não adianta você ter... Eu sempre digo o seguinte... Jogou bem o Rodrigo do Vasco. Jogou bem até aquele momento. Porque aí vem o Matheus França, ganha dele no corpo a corpo, que também é forte, descansado, arranca para o gol, sofre o pênalti, o Flamengo faz o segundo gol. Então a mexida foi fundamental. E as mexidas anteriores, mesmo entrando mal os jogadores, deram uma acalmada, que o Flamengo ocupou mais o meio campo, conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola, porque o jogo estava assim, perde e ganha muito grande, o Gerson, um desastre. Teve uma jogada que o Gerson errou, assim, bizonha, que o Aguinaldo recuperou a bola, arrancou e foi sofrer a falta perto da área e ele foi reclamando. Assim, a atuação do Gerson foi uma coisa
assim, pavorosa. E ele também saiu substituído. Então, ontem o que a gente viu foi assim, a torcida, em algum momento, parte da torcida, pegar no pé do técnico e tirou um jogador que não tinha condições. E isso também vai muito em função de uma crendice que alguns defendem, que é assim, não pode tirar o craque do time porque ele pode decidir a qualquer momento. Só que... Eu sou um desses com o Gabigol. O craque... Gabigol, às vezes eu penso, pô, o Gabigol sempre acha um gol. Nem sempre ele acha um gol. Aliás, ele não faz gol há vários jogos. Diga-se de passagem. Não, sim, né? Mas com o Gabigol eu penso, porque sempre é um vários jogos grande no Flamengo. Mas isso é crendice. Sim. Então, tudo bem, ele fez lá em Lima, mas não quer dizer que toda vez vai fazer. E às vezes há situações no jogo que você tem que abrir mão, no caso de um atacante, para você ocupar um outro setor do campo e tentar equilibrar as ações. E foi o que ele fez ali. E tirar o Pedro ou o Gabriel. Tinha que tirar um dos dois. Não podia ser o Pedro ontem. O Pedro jogava bem. Então tirou o Gabriel. Pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Amanhã ele pode voltar e vai jogar muito bem. Isso são circunstâncias do jogo. E essa crendice de que o craque do time, o artilheiro, não pode sair, pode resolver a qualquer momento, é uma crendice, porque estatisticamente, se você pesquisar, você vai ver que o jogador, quando está mal, especialmente quando está mal fisicamente, dificilmente ele decide jogo algum. O cara, quando está capingando, a chance maior é ele não fazer nada. São 6 jogos sem fazer gol. Não, exato, desde o Volta Redonda que ele não consegue fazer um gol. Ele fez 2, perdeu um pênalti, que é coisa rara, fez 2 gols, depois não marcou mais nenhum gol. E teve oportunidades. Em vários jogos. Ontem teve mais uma que ele chutou mal, caiu sozinho. Significa que o Gabriel não serve? Não. Ninguém está discutindo a qualidade dele, mas o momento não era bom. Então eu achei que foi um jogo ruim do Flamengo, bem ruim. Eu acho que o ponto positivo foi esse. O técnico está tirando os jogadores da zona de conforto. Ninguém tem lugar cativo. Todo mundo sai do time. Arrascaeta, Gabigol, Davi Luiz, qualquer um sai do time. O Santos já saiu do time, jogou o Matheus Cunha. E isso é importante. É importante, desde que ele tenha sempre respaldo. E que os jogadores entendam que não está bem e vai sair. Ele fez isso no Corinthians também. Alguns, inclusive, não gostam dele, talvez por isso. Porque ele colocava os miúdos para jogar. E foi necessário, em vários momentos no Corinthians, estar colocando os miúdos do Flamengo também. Já foi o Gonçalves, já foi o França, foi o Igor Jesus, já foi o Cleiton. Amanhã vai ser o Wesley, vai acabar entrando também na lateral direita, que vai precisar. O Mateuzão. O próprio Mateuzão já entrou, quer dizer, ele põe os garotos para jogar. E tem que colocar realmente, o Flamengo tem que dar uma oxigenada e tirar jogadores da zona de conforto. O Paulo Souza fez isso de uma forma um pouco atabalhoada, digamos assim, não funcionou. O Dorival, ele foi mais na conciliação, mas não dá para ser assim eternamente, entendeu? O jogador tem que... Não está bem, tem que sair, cara. Não tem jeito. E ontem o Flamengo ganhou o jogo. E ganhou, queira ou não, depois das mexidas que ele fez. Ah, ele escalou mal, o time jogou mal. Tudo isso é verdade. Realmente não funcionou o Cebolinha, concordo. Mas durante o jogo ele fez mexidas boas. E ontem um ponto que eu achei bem legal foi o comportamento da torcida antes do gol, a torcida gritando e apoiando muito antes do gol, o que gerou uma reação. Quando o Vasco era melhor. Da torcida do Vasco, foi bem bacana, lembrando o velho Maracanã, né, de outros tempos, né? E isso eu achei bem importante, quer dizer, tem a Flávia Mimi ali enchendo o saco, vaiando o tempo todo, chamando o time de sem vergonha instantes antes de fazer o gol da vitória contra o Del Valle, quer dizer, um time sem vergonha faz um gol em 50 minutos. É o único time sem vergonha que faz gol da vitória aos 50 minutos, né? Mas houve isso naquele jogo contra o Del Valle. E ontem as vaias injustas, porque o jogador era visível, gente. O Arrascaeta saiu mancando. O cara está no Maracanã, não está vendo que o atleta está sendo mancando, que ele não está tirando o Arrascaeta porque ele é maluco. Ele só colocou o cara para jogar porque ele é muito bom. Ainda falou, ele só jogou porque era um jogo semifinal. De pubis, né? Exato, aí voltou o problema do pubis e tinha uma lesão muscular. E foi cortado hoje da seleção do Uruguai. O que eu acho que foi a grande notícia do Flamengo, porque pode fazer um tratamento com ele agora durante 2 semanas, né? E se ele fosse para o Uruguai, de repente até joga. Porque as seleções são assim, né? Inclusive a do Brasil. Quando quer colocar o jogador, tal, coloca e não quer nem saber. Não quer nem saber. Meu pai é ortopedista, José Asmar Filho, por sinal, como eu amo, e ele diz que a lesão no pubis é a pior que tem para o jogador de futebol. Claro, tem a cirurgia de rompimento, de ligamento, demais, né? Só que a do pubis demora muito para curar. Incomoda demais. Parece que ela tá curando, mas de repente volta. Ele diz que é insuportável para curar a lesão no pubis e ele fala que é uma das piores lesões para o jogador. E às vezes é isso que explica essa fase do Arrascaeta. Porque a gente se pergunta, mas e o físico do Arrascaeta? O Arrascaeta, ele não acompanha a velocidade do jogo. Ele é muito talentoso. E aí, essa lesão volta, é preocupante. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. A gente está com 35 mil pessoas. A gente já vai falar, né, desse X9 do Flamengo, que vem mudando a rotina do clube. Isso é impressionante. Como que ninguém descobre? Também não deve ser tão fácil de descobrir quem passa uma notícia para a mídia. A gente vai falar sobre isso. Agora, primeiro, só deixando claro, o Vitor Pereira ontem não estava com muito assunto. Foram 8 minutos de entrevista coletiva só. Ele estava bem curto e grosso. Agora, os únicos assuntos que ele entrou um pouco, que ele evoluiu um pouco na resposta, foram aí os que o Mauro citou. Arrascaeta e Cebolinha. A gente vai abrir aí
as declarações do Vitor Pereira sobre a saída do Arrascaeta, onde ele foi chamado de burro pela torcida no Maracanã, e também sobre a opção de ter o Cebolinha como ala direito, né, nesse time do Flamengo. O Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho. Conversamos com ele, ele decidiu arriscar, mas naturalmente ao longo do jogo as dores foram aumentando. No intervalo já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo, as dificuldades continuaram e depois chegamos a determinada altura e tivemos mesmo que o substituir. Vai fazer novo exame, espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupere, porque é um jogador importante para nós. É assim, naturalmente nós, o Varela tem mais na posição, é um jogador que tem muito mais trabalho na posição, é uma posição muito mais natural para o Varela. O Cebolinha naturalmente sente-se mais à vontade do lado esquerdo. Por o Varela vir de uma lesão, também tivemos algum cuidado, e por facto do Cebolinha também estar num bom momento de forma, consideramos que melhor começar com ele do lado direito. No entanto, o Vasco forçou muito aquele corredor, ele estava a ter algumas dificuldades compreensíveis, e nós achamos que teríamos que pôr o Varela, que está mais habituado ao corredor. Portanto, só isso. Não fiquei desiludido com o Cebola, porque eu sei onde é que ele rende mais, eu sei que no lado esquerdo tem muito mais argumentos, mas tivemos que gerir também o Varela e foi dessa forma. Olha aí, ó, as explicações do Vitor Pereira sobre essas situações aí do Arrascaeta e também do Cebolinha jogar na ala direita realmente por falta de opção. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando da vitória do Flamengo sobre o Vasco. Flávio Prado, o Mauro César deixa clara essa situação. O Flamengo joga mal, mas apontou essa coragem do Vitor Pereira para mudar os medalhões. O que falar sobre o futebol apresentado pelo Flamengo, né? Que a gente sempre questiona e a gente sempre fala, não dá para culpar só o treinador. Mas será que esse time do Flamengo já tá ficando ali, não envelhecido, porque eles não têm mais de 30 anos, mas talvez acomodado? Será que esse time do Flamengo tem que mudar em alguma coisa para ser tão competitivo quanto foi nos últimos anos nessa temporada, já que vem perdendo título atrás de título já no começo de 2023? Ontem a gente não viu o jogo porque nós estávamos no Canelada, então eu vi os melhores momentos e achei que tinha sido legal pra caramba o jogo. Agora, porque tem melhores momentos, né? Teve lance pra caramba de um lado e de outro e tal. E achei bom o Flamengo ter vencido o jogo, achei até que tinha dado uma levantada no nível, mas pelo que vocês estão falando, foi nada disso, né? Acabou não sendo assim. Essa coisa de mudar medalhão, eu acho que uma coisa ontem o Bruno falava e é verdade. O Vitor Pereira, ele faz o trabalho dele e acabou. Tem que tirar o cara, ele tira o cara, seja lá ele quem for. Isso é positivo, acho isso positivo. Ele deve estar fazendo um belo levantamento sobre o time, está lá para fazer esse trabalho, ele faz esse trabalho. Agora, o que isso vai redundar não dá para saber, a gente não consegue saber. Não sabemos até que ponto ele vai ter respaldo, sabemos até que ponto esse time está realmente acomodado, porque ganhou muito, né? O Guardiola fala muito que time ganhador é difícil, né? A partir de um certo tempo, você motivar o time é complicado. E esse time ganhou muita coisa, ganhou muitos títulos. Enfim, é difícil fazer um diagnóstico, né? Talvez o nosso querido X9 fosse mais capacitado a fazer esse... Porque ele está lá no dia a dia. Não, mas é verdade, pelo que a gente vê, o time do Flamengo tem um potencial impressionante. É um timaço, gente, nossa. E jovem, na média, né? Pode ser essa motivação que... Quando o Dorival assumiu o Flamengo, depois, quando ele saiu, eu tive... Ele recebeu um prêmio aqui com a gente na TV Gazeta, eu tive a oportunidade de conversar com ele, perguntei para ele como é que ele fez o trabalho. E ele estava pegando o trabalho pós-Paulo Souza. E ele falou muito sobre essa coisa de motivação mesmo. Ele falou, o time estava em baixa,
Ele falou muito nesse aspecto psicológico, que ele deu muita força, que ele uniu muito o grupo, que a coisa estava... Não que eles estivessem desunidos entre eles, mas meio que estava cada um por si, né? Naquela de... ganhamos tudo. Tal. Então ele fez um trabalho muito forte nesse aspecto e conquistou o que conquistou. Talvez seja isso, precisa dar uma mexida. Mas eu acho que é um elenco preciosíssimo, né, do Flamengo. Não dá para você descartar um elenco desse porte, não. Piperno. Eu acho que ele fez coisas que, desde que ele chegou ao Flamengo, aliás, no Corinthians também, tomou aí uma série de decisões que mereceram críticas e tal, mas ele tem uma coisa que que eu gosto muito, que ele não tem medo de buscar soluções diferentes. Porque, vejam, um treinador que dirige um clube especial, um gigante como é o Flamengo, e que recebe, e que é muito bem pago para isso, ele não pode ser cobrado como o Joãozinho lá, que, enfim, dirigiu o meu Araçatuba, e nem se pegar qualquer um de nós e colocar à frente de um time. Porque se for para adotar a solução muito convencional num gigante como esse, tá fácil. Pega qualquer um e põe lá. Então ele está buscando coisas muito diferentes. Pegar a forma do Flamengo jogar hoje, né, o sistema tático, as opções que ele adotou, algumas mudanças de posicionamentos de jogador, está fazendo uma pequena revolução no Flamengo. E isso pede tempo. Então é claro que o Flamengo está sujeito a um período aí de grande irregularidade. Agora, ele é inteligente, experiente, bem pago, repito, então ele sabe duas coisas. Primeiro, ele tem que terminar bem esse Campeonato Carioca, porque a cobrança está muito forte. Só que se ele sentir o respaldo lá da direção, ele fala, bom, nós, como por exemplo Palmeiras e outros gigantes aí, temos como verdadeiras prioridades o trio formado pelo Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ponto. É para isso que ele tem que mirar, é nisso que ele tem que mirar o trabalho dele. E aí vai caber a direção dar esse tempo ou não. Porque é natural que um cara responsável ele use campeonato estadual não para ficar de bem com a torcida e tal, fica lá jogando pra torcida, batendo no peito, fala, tá vendo só, a gente é bom e tal, aí chega no Brasileiro e fica em quinto. Não, ele vai fazer o contrário, ele vai usar agora para fazer depois um bom Brasileiro, uma Copa do Brasil, porque vai ter um monte de gente que vai dar a volta olímpica agora, daqui duas semanas e tal, bater no peito, comemorar título estadual, eu ganhei, eu fiz a coisa, que quando chegar no Campeonato Brasileiro, vai ficar em sexto, sétimo, oitavo. E aí, valeu a pena? Então eu acho que ele está lá para fazer, sim, mudanças profundas. O Flamengo precisa de mexer na questão de motivação, tirar muita gente da zona de acomodação e também buscar novas soluções táticas. E é isso que ele está tentando fazer.